Bom dia, mais um café com terapia, boa semana, segunda-feira, né? Segunda-feira chegou, finalmente, apesar de eu gostar muito do final de semana, porque realmente eu uso para descansar, mas a segunda-feira eu acho ela maravilhosa também, sempre achei. Nunca gostei dessa coisa de ficar vivendo a semana, aguardando o final de semana, e aí eu não vivia a semana. Então, muito bem-vindos. Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom dia, Maia. Muito bem-vindas ao nosso, acho que deixa eu ver aqui, 28º ou 29º Café com Terapia. Um bom dia para vocês. Oi, Fábio, bom dia. A Fábio costuma vir com suco, né, Fábio? Mesmo com esse frio todo, um café quentinho, ou um chá quentinho, ou até um chocolate quente, né? Vocês passaram bem, né? Bom dia, Suzana. Bom dia, bom dia. Bom, então hoje esse tema é o que constelar. Por que eu estou trazendo ele hoje, bem no início da semana? Porque já não é a primeira vez que me pedem para eu falar sobre isso, né? Sobre que tema escolher para eu constelar. Que tema, o que fazer? Porque vai fazer uma sessão de terapia para olhar uma coisa que é tão séria, né? Que é olhar o seu sistema familiar e por que algumas coisas estão trancando. Mas às vezes aparecem tantas coisas e é comum que na ficha de anamnese que eu peço para o cliente, é comum aparecerem várias coisas escritas, porque essa pessoa ela está confusa, né? Com o que ela vai querer constelar, com o que ela vai querer olhar no seu sistema familiar. Então, por isso eu decidi falar sobre isso hoje, conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Comecei a chamada ontem à noite, para quem viu, né? O café amanhã vai ser incrível, não percam, porque é uma pergunta recorrente essa, né? De o que constelar, o que constelar. Então, deixa eu ver aqui, a Fábio está dizendo que hoje ela está trazendo café, né? Bom dia, Rita de Cássia, muito bem-vinda. Bom, então, vamos lá. É comum quando algum cliente olha para a sua constelação, permite que o campo seja aberto através da mediação de um terapeuta ou de uma terapeuta. Então é muito comum que após essa sessão da terapia, que no caso agora com a pandemia ela tem sido online com os bonequinhos, né? É muito comum que após a sessão de terapia com os bonecos da constelação, é comum que durante a semana a pessoa ela se desestabilize um pouco, né? Isso é comum. Por que é comum? Às vezes não. Às vezes aquela constelação, aquilo que foi olhado, aquilo que foi falado para ela, ela fica ok, ela entende, ela significa, ressignifica. Eu gosto de usar essa palavra, né? A pessoa ressignifica aquilo que para ela era uma dor muito grande, como por exemplo, espanta essa doença de mim, ou espanta essa escassez da minha vida, né? E aí quando ela, durante a sessão de constelação, ela consegue ressignificar isso, e ao invés de espantar, acolher e aceitar, essa pessoa ela tem uma dinâmica melhor na sua vida após ressignificar isso. Porém, existem clientes que dão uma desestabilizada, né? E aí me procuram durante a semana para dizer que, olha, eu acho que a constelação não fez muito bem, porque, sabe, eu tenho tido uns sonhos pesados, eu tenho tido umas sensações ruins de tristeza, acessa muita tristeza. E aí eu digo que é um sinal de saúde isso. Isso é um sinal de saúde mental. Por quê?
Porque a pessoa resolveu, então, levantar o tapete, olhar para aquela sujeira que está debaixo do tapete, né? E olhando, conseguindo olhar para aquilo, ressignificando aquilo, sim, pode doer, pode dar uma tristeza, sabe? De repente você se dá conta assim de que, olha, mas que incrível, quer dizer então que eu como muito açúcar porque eu tenho uma criança muito ferida e aí eu quero muito comer o açúcar. Nossa, isso faz sentido. E aí essa pessoa ressignifica. Quando ela não consegue ressignificar plenamente, é comum que desestabilizações aconteçam durante a semana pós-constelação, entende? Então é comum que isso aconteça. E eu vou dizer de novo, é saúde. É saúde porque a pessoa conseguiu ter coragem para olhar para aquilo, né? O que não é saudável é a gente continuar empurrando mais ainda para debaixo do tapete, sabe? Assim, vai empurrando. Isso é que não é saudável. Saudável é você levantar o tapete, tirar e olhar. Vamos ver, o que é que está sujo aqui? Qual é a limpeza que eu tenho que fazer? Né? Então, eu já vou te responder, Rita. Então, olhar para o que tá, a sujeirinha ou a sujeirona que está debaixo do tapete, ela é um aspecto saudável, pós-constelação principalmente, porque quando a gente faz uma constelação, é comum que muitas feridinhas brotem, que estavam ali escondidinhas no seu sistema e você quis olhar para aquilo, né? Quando quis ver, quando quis mexer, quando quis limpar. E não é com aspirador de pó, não. É com esfregão, sabe? Pega o esfregão ali e tira aquilo. E dói. Mas é melhor que doa para limpar e depois, então, você ter uma sensação mais plena sobre a sua questão do que continuar empurrando lá para baixo, né? Eu tenho umas coisas para falar, mas tem uma... Luciane, você quer entrar? Você está pedindo para entrar? É isso mesmo? Se for, deixa eu só terminar de fazer aqui os meus comentários, tá? A Rita fez uma pergunta aqui, né? Entendi. Rita de Cássia. Entendi. Então as pessoas que gostam muito de doce ainda precisa ser olhado para a criança interior? Talvez, Rita. Não é tão pontual, mas costuma ser, né? Costuma ser o açúcar. O açúcar, ele nos traz uma sensação boa naquele momento, é rápido. Porque quando passa, pode ser que a gente se aprofunde mais na dor, né? Então, a criancinha, ela muitas vezes, para acalmar a criança, o que é um erro gigantesco, passa melzinho na chupeta da criança, bota na boquinha dela, dá uma balinha que ela acalma, dá um doce que ela vai ficar mais feliz. Então, a gente vai alimentando essa crença limitante, que é o tema de hoje à noite, da live de hoje à noite, crença limitante. A gente vai alimentando essa criancinha, ela vai ficando registrada no nosso inconsciente de que a angústia, a dor, a depressão, a falta, a ausência, a escassez vai passar se eu botar uma chupetinha na boca com mel ou melado, ou se eu comer uma balinha. Então, está relacionado ao doce, ao açúcar. Tá, Rita? Então, não é tão determinante, mas é uma das hipóteses, sim. Eu que estou tentando tirar o açúcar da minha vida, consegui uma vez e depois eu voltei e eu estou novamente nessa luta, que eu vou confessar para vocês que aqui no Rio Grande do Sul foi difícil demais. Os self-services daqui tem uma mesa gigantesca com doces maravilhosos. Aí eu voltei a comer açúcar. Mas eu não vou colocar a culpa no Rio Grande do Sul. Fui eu naquele momento de sozinhidez, nesse Rio Grande do Sul, porque eu vim sozinha, o açúcar era a minha válvula de escape. Enquanto que isso é
maior erro que a gente pode cometer. Tá bom? Respondi para você? Então vamos lá. A Fábio nos traz que quando desacomoda, começa a cura. Seria isso? Claro, Fábio. É isso mesmo. Até fiz uma anotação aqui, Portana, não, isso aqui é outra coisa. Tá, enfim, foi. Sim, quando desacomoda, começa a cura. Quando a gente olha para... tá aqui na outra página. Quando a gente é sobre a doença, que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. Quando a gente olha para essas coisas que nos incomodam e desacomoda, né? Incomoda e desacomoda. Então você desacomoda, você tira do lugar, quer dizer, tira debaixo do tapete, desacomodou daquele lugar. Aí você começa um processo de cura em relação àquela questão. É isso aí. Vamos ver aqui então, Luciane, você não me respondeu, se você quer entrar. O Maurício fala que eu sou diabético e devoro doces. Sim, Maurício, muito cuidado, né? Porque o diabetes, ele é a ausência. Acho que uma das primeiras lives noturnas que eu fiz, eu falei sobre a doença, da gente estar aliado com a doença, tornar a doença nossa aliada. Por quê? Porque a doença, quem vai nos auxiliar, quem vai nos ajudar a olhar para aquilo que não está bem no nosso sistema familiar, que são as nossas dores internas, né? Então, o diabetes, ele está relacionado à falta, relacionado à tristeza, à falta. Então, muito cuidado com o açúcar. O melhor é você continuar fazendo as meditações, como nós conversamos na sua primeira constelação familiar, né? Isso é o ideal. E eu tenho feito uma prática assim, cada vez que me dá vontade de comer o doce, eu vou e tomo um copo d'água. Eu estou tentando trocar na minha crença que a água que vai me satisfazer daquela minha carência ou falta no momento, né? E nesse momento em que eu estou encaixotando as coisas para mudança, não tá fácil não. A Rita disse aqui que eu não tinha pensado assim. Agora entendi melhor. Que bom, Rita. Fico muito feliz. Tá, respondeu. Bom dia, Alexandre. Professor Alexandre conseguiu vir. Bom dia, que bom. Fábio Motoca tá aí, bom dia. Muito a ver, obrigado. Falo Maurício. Carla Rossana, bom dia. Então eu vou continuar. Eu amo as interações de vocês. É o que deixa o café mais animadinho, né? Mais animadinho. Então, dando continuidade, né? Então, voltando. Aí a pessoa, a cliente ou o cliente costuma ficar meio confuso na hora de dizer qual é a questão que realmente quer olhar. E aí, como é que os terapeutas e as terapeutas podem auxiliar? Numa conversa prévia, né? Podendo olhar bastante para aquilo, para aquela dor e nessa conversa ajudar esse cliente ou esta cliente a organizar os pensamentos. Organizar até que entendi o que eu preciso olhar. E às vezes começa a sessão terapêutica com uma questão e à medida que abre o campo sistêmico da constelação familiar, a mente inconsciente dessa pessoa posiciona os bonequinhos que representam os membros da família, posiciona de um jeito que nós terapeutas conseguimos interpretar e ajudar essa pessoa a entender que, bem, por trás daquele tema que ela trouxe, existem um monte de coisinhas, os emaranhamentos, lembra que eu falo sempre? Existe um monte de nozinhos ali dados
que precisam ser desemaranhados. E às vezes está escondido atrás de uma questão, né? Atrás dessa questão tem um monte aqui, ó. Ou como o professor e doutor Fernando Freitas fala, né? O cliente traz isso, reclama disso, mas na verdade o que ele quer ver é isso aqui, né? A Carla Alçana está dizendo, né? Nossa, nem me fala, né? Nem me fala sobre isso. Então, e aí nessa, né? Eu esqueci de marcar o tempo. Nessa investigação que os terapeutas vão fazendo com o cliente, vai conseguindo mostrar melhor para essa pessoa o que é de fato que é preciso ser olhado. Né? Então eu vou pegar aqui o exemplo que o Maurício nos trouxe sobre o diabetes dele. Ele vai ao médico e aí diz, olha, eu tenho diabetes, qual o tratamento que eu posso fazer? O médico vai olhar só para a doença. A homeopatia e a constelação familiar não olha para a doença, mas e sim para a pessoa. Olhando o que é que tem no sistema familiar desta pessoa para que ela chegasse ao diabetes. Então, quando a gente consegue olhar para a questão da pessoa que ela trouxe, né, na constelação familiar, e aí pode ser que ela venha a ter uma semana mais difícil, mas é porque abriu, né? E aí vou dizer de novo para quem chegou agora, é saúde, ficar mexido ou mexida com o que foi visto na constelação é saúde, é salutar isso. E aí já me aconteceu da pessoa não demorar um mês e já querer constelar outra questão. E aí eu digo que não podemos fazer assim. Por quê? Porque o campo está aberto, frágil, sensível. A gente sabe que são as feridinhas quando brotam? A gente está ali, ó, colocando um remédiozinho, uma gaze. Daqui a um tempo vai lá, tira a gaze, bota mais um pouquinho de remédio, bota a gaze de novo. Então, o campo está muito frágil e sensível. E aí, o que é que eu, particularmente, sugiro? Eu sugiro que a gente, então, com esse mesmo cliente, possa olhar para essa questão, outra questão que trouxe, mas numa linha terapêutica, sem constelação. Porque a constelação é uma coisa muito sensível. Você abriu uma constelação uma vez, você não pode ficar futucando nela de novo. Deixa lá, deixa que ela vai sendo tratada. O seu sistema familiar, ele vai se organizando e ele vai entrando no lugar, tá? Então, bom dia, professora Valéria. Que bom tê-la aqui. Então, o que eu sugiro é isso, né, para as pessoas, quando elas querem logo em seguida, porque abriu o campo, mexeu em tanta coisa pulou, tanta coisa está sendo olhada, que aí ela quer, agora eu quero tratar de relacionamento. Não, eu digo assim, não. Eu sugiro, então, que a gente possa fazer um acompanhamento terapêutico com o olhar sistêmico. Porque aí eu já conheço a pessoa, porque eu já tenho a ficha na amnésia da pessoa, já abri a constelação da pessoa, então fica um pouco mais fácil para eu caminhar. E se for um assunto que eu não dou conta, aí eu tenho para quem encaminhar. Eu tenho psicólogas, não conheço um homem, psicólogo que seja meu parceiro, por enquanto. Eu tenho um psiquiatra, mas psicólogo não. Entende? Porque nós, terapeutas da constelação, a gente tem que saber até onde a gente pode chegar, até onde a gente pode ir. O que eu não dou conta, eu não avanço. E aí eu indico. Para quem? Para uma pessoa, uma psicóloga que é também formada em constelação e que tem esse viés sistêmico. Porque aí vai dar continuidade no olhar sistêmico daquilo que apareceu. Tá bom? Antes de eu continuar, deixa eu ouvir aqui quem chegou e ler os comentários, né? A Rita de Cássia traz aqui pra gente que isso que eu queria pedir sobre o tempo para constelar novamente. Rita, é isso então, tá?
dá um tempo, assim. Eu aconselho mais ou menos um mês e meio para então constelar novamente. Porque às vezes, olha só, Rita e todos que estão aqui, né? Às vezes, quando você olha para uma questão, uma determinada questão, essa questão que você quis olhar, ela consegue te solucionar tantas outras que às vezes não é importante, não é tão importante você ter que abrir de novo o seu sistema. Porque ele é muito frágil, ele é muito sensível. Eu demorei para fazer a minha segunda constelação, eu acho que eu demorei anos. Anos. Olha, deve ter durado uns 4 ou 5 anos. Enquanto isso, nesse intervalo, isso sem a consciência sistêmica, né? Hoje eu tenho uma consciência sistêmica, hoje é melhor. Mas eu demorei uns 4 ou 5 anos, que foi quando eu cheguei em Porto Alegre e aí eu conheci o Instituto Novo Olhar, da minha madrinha, Ilma. Depois, ali no Instituto Novo Olhar, eu conheci o Sérgio Silveira, que é do Instituto Ponto de Luz, e aí sim eu fui fazer o curso, e aí sim eu fiz a minha seguinte constelação. Mas eu esperei não porque eu tivesse essa consciência sistêmica, mas algo me dizia, ninguém me explicou sobre isso, algo me dizia que não era para mexer agora naquele sistema. Tá bem? Professora Valéria, bom dia. Eva sob medida, bom dia também. A Rita de Cássia fala, entendi, uns 45 dias, acredito, ou até 2 meses, é por aí. Por aí. Entenda sempre, Rita, e todos vocês, constelação familiar, abrir o nosso sistema, acessar o campo morfogenético conscientemente, né? Porque o nosso campo morfogenético está o tempo inteiro atuando sobre nós. Então, quando a gente abre esse campo com a consciência de que está abrindo, muito cuidado, porque tudo fica à flor da pele. Tudo fica muito sensível no nosso sistema. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, então vou continuar. Porque hoje, ó, eu escrevi um monte de coisa. Depois, então, a gente... E aí, nessa investigação do que constelar, o que é olhar para o que realmente dói. O que é que dói mesmo em você? Uma vez eu conversando com uma das minhas irmãs, porque eu tenho muitas, né? Eu perguntei para ela, o que você gostaria de constelar? E detalhe, eu não posso constelar quem é do meu sistema familiar, né? Não é aconselhável. Então eu indico. Eu dei para ela um presente, eu dei uma constelação familiar para ela de presente. Mas aí nas nossas conversas eu perguntei. Ela falou, nada, tá tudo bem. Eu falei, então vai constelar o quê, né? Ela disse, espera um pouquinho. Uma semana depois ela me buscou e falou, eu aceito o presente. Porque a gente fica numa ilusão, não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ter uma dor, mas é aquela dor que incomoda, sabe? Aquela que fica recorrente, como por exemplo, só atrair relacionamentos que não são bons, né? Ou só entrar em empregos que te diminuem, ou só morar em locais, atrair local para morar com uma vizinhança péssima. Coisas mais ou menos assim. E quando essas coisas são muito recorrentes, é importante olhar o que é que existe, qual é a sua lealdade no seu sistema que faz você ser atraída ou atraído por esse tipo de situação. E aí a constelação familiar ajuda. A mesa radiônica também ajuda a pontuar, porque a Paty Tedesco, não sei se ela está aí, mas ela faz de mesa radiônica, como outras pessoas também fazem. Ajudam também a pontuar, entre outras, ou mesmo a terapia convencional. Né? A terapia convencional também pode te ajudar. Mas eu, nos meus 56 anos de idade, o que eu
dentro da minha experiência de vários tipos de terapia que eu já fiz, a constelação familiar, ela é a que melhor me ajuda a ressignificar. E quando a gente ressignifica aqui, nesse chakra cardíaco, tudo flui tão melhor, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, tá bom? Bom, então é isso, né? O que é que dói mais para você poder escolher a questão que você vai constelar. E aquele momento da confusão que você tem, eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas eu quero aquilo outro. Respira, conversa com o seu terapeuta, para então vocês chegarem a um denominador comum, né? Ele ou ela, com a experiência que tem, vai poder te orientar com relação à questão a ser tratada. Às vezes me acontece assim, o cliente trazer, é isso, porque aquilo. Aí eu falo, olha, é igual quando a gente vai escrever uma tese de mestrado, ou mesmo a conclusão do curso de graduação, né? Um TCC, o seu orientador não vai permitir que fique tão aberto, que fique tão amplo, tem que ter um foco. Igual o rio, né, que corre, tem que ter um foco para a gente ir junto com o rio, senão fica tudo atrapalhado e vai ficar muita coisa confusa. Aí não vai ajudar ao terapeuta, não vai ajudar nem a você próprio, entende? Então, quando estiver confuso sobre o que constelar, olha para o que dói mais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. A Fábio fala, após o atendimento, as emoções vão reverberando. Sim, isso mesmo, Fábio. Depois de um atendimento numa constelação familiar, mas aí, Fábio, se a pessoa estiver de verdade aberta para aquilo, querendo de verdade olhar para aquilo, né? Porque aí reverbera mesmo para o teu ambiente familiar, para o teu ambiente de trabalho, você acaba atraindo as coisas que você quer. Lembra quando eu falo sempre, onde é que a gente está vibrando? Em qual sintonia do rádio que a gente está? É naquela que fala só de crimes ou é naquela que foca muito mais nas questões culturais ou de pensamentos positivos? Não sei se o professor Alexandre está aqui ainda, mas ele na live dele hoje, ele tem uma live que é toda manhã, às 8 horas da manhã, que ele dá bizus para os professores que dão aula particular. Ele falou hoje sobre podcast. Então, podcast é um excelente veículo, porque você vai ali, você não fica, porque a rádio você está aberto para qualquer notícia que vem, né? O podcast não, você vai ali e escolhe qual é o que você quer escutar. Né? Olha, esse é legal, eu gosto dessa pessoa, vou seguir essa pessoa porque ela só traz assuntos interessantes. Esse café com terapia é um formato de podcast. Quem está aqui comigo agora ou quem me busca depois sabe sobre o que eu falo. E aí busca isso. Então, no que é que você quer vibrar? Porque não adianta ir lá abrir uma constelação familiar e depois, que bacana, tá reverberando, mas aí depois você se agarra na bengala da dor de novo. Porque é aquela bengala da dor que te fez sobreviver até hoje. Então é com ela que você quer ficar agarrado ou agarrada, né? Então, muita atenção, muito respeito com o seu momento terapêutico, seja qual for o que você vai escolher para tratar. Muito respeito, porque o seu campo morfogenético ele está sendo acessado com o olhar da cura, tá bom? Sim, outra coisa que eu também anotei para poder falar para gente, já falei um pouquinho, vou falar de novo agora, que foi quando o Maurício falou sobre o diabetes que ele tem, né? Que a saúde, cadê o que eu anotei aqui atrás? Que muitas vezes, vou botar mais em pezinho aqui um caderno, que muitas vezes é a saúde que nos diz para onde devemos olhar. A saúde ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Se a gente quer de fato sair dessa, até a doença ela entra numa zona de conforto.
Como assim, Carla? Ficar doente é confortável? Às vezes para você é. Porque você entra no papel da vítima, você quer que mais pessoas fiquem olhando para você. Quem é que está gritando por isso? É lá a sua criança ferida, que está precisando de atenção, atenção. E aí você adulta, pessoa adulta, adoece, adoece, adoece para que todos continuem a olhar para você. Então o que você precisa fazer? Cuidar da criança interior, sim. Rita, né? Que fez esse comentário anteriormente. É um dos caminhos para tratar da saúde. E olhar o que mais que está emaranhado. Para você, então, para te ajudar a trazer o tema para você constelar, né? De novo, muitas vezes é a saúde que nos diz para onde devemos olhar. Tá bom? Algum comentário sobre isso? Ou eu perdi algum comentário aqui? Deixa eu ver. Não, acho que não. Tá. Que demora um pouquinho, né? Eu recebi o que vocês escreveram. Enquanto isso, deixa eu ver o que mais. Eu anotei aqui. Empresas. Empresas, existe constelação, chama de constelação organizacional, né? Quando existem consteladores, que não é o meu caso, por enquanto, pode ser que eu me especialize nisso, não sei, mas existem terapeutas que olham, que ajudam empresas que não conseguem fluir, que estão entrando em falência. Terapeutas ajudam a olhar para isso. Normalmente é comum nas empresas ter funcionários que repetem o mesmo padrão do anterior. Então, se você está insistindo com um tipo de funcionário ou funcionária que não te ajuda, porque só repete aquilo, olha, isso é prato cheio para uma constelação familiar. Para a gente poder olhar aquilo tudo e então detectar aonde que está o emaranhamento. Normalmente é na pessoa que fundou a empresa. Essa pessoa ela pode estar com um emaranhamento tão grande lá no passado, nos ancestrais, coisa do tipo, se os meus ancestrais não deram certo, por que eu vou dar? Se a minha família anterior toda ela se mantém dentro do quadro da falência, então para eu me manter dentro desse sistema, eu também vou seguir o perfil da falência. Interessante isso, né? Quando eu já vou te ler aqui, Carla, Rita, só um pouquinho. Quando eu fiz esse módulo no meu curso, Constelação Organizacional, com um constelador que mora em São Paulo, Frederico. Minha memória é péssima, né? Mas eu vou trazer para vocês da manhã. Ele é muito bom. Ele constela empresas. Tem também a Ana da Fonte, temos várias referências. Quando eu vi pela primeira vez essa constelação organizacional, eu achei fantástico, sensacional. Tudo tem a ver, né? Porque uma empresa é um ser vivo, cheio de funcionários, cheio de gente, cheio de emaranhamentos lá dentro. Como é que não vai refletir na dinâmica econômica da pessoa? Oi, Gustavo. Que bom que você está aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta da Rita. Me ajuda a entender, então, para ser constelador organizacional, precisa fazer outro curso? Não. Você faz o curso básico de constelador ou de consteladora, né? E aí cada um vai seguir para um ramo, para um rumo, né? Então, por exemplo, eu conheço constelador, ela não está aqui hoje, tem dias que ela não vem. O nome dela é Janaína, se eu não estiver enganada. Ela é consteladora sistêmica pedagógica. Então ela tem um olhar para a educação, entende? Então você faz o curso de constelação básico e aí você se encaminha para o que você mais se identifica, né?
eu ainda não encontrei bem qual é o caminho, se vai ser para a saúde que eu vou focar, ou se não, ou se para os relacionamentos, ou se para vários. Mas o organizacional, ele é muito interessante. Se eu fosse você, procurava. No YouTube tem sobre constelação organizacional. É muito interessante. Faz sentido, né? Porque uma empresa, ela é formada por uma pessoa. Ou várias pessoas numa sociedade. Se essa sociedade é de família, tem emaranhamento ali? Certamente que tem. E dos pesados, às vezes. E aí é provável que essa empresa não venha a dar certo em função dos membros dessa família ou desses sócios. Então, às vezes, faz-se uma constelação familiar na empresa e aí a empresa passa a fluir. Mas se os integrantes daquela sociedade ou daquela família conseguir aceitar de fato que precisa olhar para o seu emaranhamento. Então o tema às vezes pode estar dentro do organizacional. Ele pode estar ali dentro. Às vezes o tema, Rita, ele pode estar dentro de, por exemplo, você trabalha numa empresa, né? E você não fica bem naquela empresa. Você gosta de trabalhar ali, mas algo te amarra, algo te deixa... Você se sente enfraquecida, né? É importante olhar em você o que é que você... Por que você se identificou com aquele sistema empresarial? O que é que tem naquele sistema empresarial que você está identificada? Muitas vezes é um emaranhamento teu, familiar, que traz você para essa instituição. Tá bom, meus amores e amoras? Hoje eu tô com os amores aqui, não tem só amoras. O Gustavinho entrou agora. Bom dia, a Rita entendeu, que coisa boa. A Rita repete aqui, né? Sim, vou olhar, me chamou a atenção para a empresa, isso aí. Olha assim, procura o constelador se você escrever no YouTube Frederico Constelação Organizacional, ele aparece. Deixa eu ver quem mais. A Carla fala, tu tem jeito para lidar com relacionamentos familiares. Carla, você achou? Eu tô achando também. Eu tô achando que eu vou acabar me enveredando para aí, me fortalecendo mais aí. É porque quando a gente passa a olhar para as questões das pessoas, né, você passa a olhar para as suas também, né? Obviamente. E eu sou tão apaixonada por tudo, né? Rita, Frederico. Eu sou tão apaixonada por tudo na constelação que eu sou meio suspeita. Mas eu acho que você tem razão, Carla. Vou olhar um pouquinho para a questão dos relacionamentos familiares, né? Talvez seja porque minha família é gigantesca. Meus amorinhos, então hoje era só. Adorei a interação. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estou tentando... Tá me vindo sobre o nome dele aqui, mas não vem. Do Frederico. Eu vou então só lembrar que a constelação... A live da noite do Libélula Constelação passou a ser segunda-feira. Então hoje será a segunda semana que ela acontecerá na segunda-feira, às 8h30 da noite. A Fábio traz aqui que, para quem não é do Sul, a Fábio é gaúcha. Emaranhamentos familiares podem nos levar a sistemas de trabalho afins? Sim, claro que sim. Vamos lembrar aqui de uma coisa, Nós somos o que somos por causa dos nossos ancestrais. Nosso pai, nossa mãe e todos que vieram antes. E aí nós somos. Então a gente vai se identificar, buscar inconscientemente, não se esqueçam, é inconsciente isso. A gente vai buscar inconscientemente empresas para a gente se deparar com questões nossas, emaranhamentos nossos.
É muito comum, Fábio, muito, 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 muito. Depois que eu passei a ter esse olhar sistêmico, que eu olhei para trás e olhei todas as empresas, todas as escolas que eu trabalhei, eu entendi direitinho por que que eu trabalhei em cada uma delas. Por que que eu tive por que que eu tive a afinidade com aquela diretora para poder ter ela no meu sistema. A Catarina pede para entrar, Catarina, é isso? Porque às vezes as pessoas pedem sem ser esse o intuito delas, né? Se for, você comenta aqui que eu aceito o seu convite. Porque agora eu já falei tudo que eu tinha, desculpa, para falar. Bom, então, hoje à noite, a nossa live de hoje à noite, às 8h30 da noite, que é um horário que eu escolhi, porque daí eu já jantei, né? E eu acredito que a maioria de vocês também. E também já parou de trabalhar, a casa começa a se acalmar, né? E hoje nós vamos falar sobre crenças. Crenças e crenças que limitam, que são as crenças limitantes. Então existem as crenças, que é uma coisa, não vou dar, como é que fala? Não vou fazer spoiler aqui agora. Então uma coisa é a crença, é aquilo que a gente acredita, e outra coisa são as crenças que nos limitam a seguir uma vida mais plena. Tá bom? Hoje à noite, às 8h30 da noite. Hoje eu não tenho convidado. Catarina, você quer entrar então? Então eu vou aceitar aqui. Que agradável. Vamos lá. Catarina, pode entrar. O aceite do convite. Só que a gente só tem mais 20 minutos, tá bom? Para eu poder salvar. Catarina, bom dia. Seja muito bem-vinda. Como é que tá a sua conexão aí? Tá meio lento aqui pra gente. Fala, Tudo bem? Catarina. Traz o seu recado pra gente. Bom dia, eu venho acompanhando, A estou Catarina muito tá um feliz. pouquinho, tá um pouquinho difícil de entrar, entrou. É, Dá para ver eu tô você de melhor. repouso, eu tô operada e tô de repouso, Tá, então tá eu de venho repouso. acompanhando sem entrar. Tá Hoje, certo. hoje Gratidão. eu entrei. Que bom, que bom. Você quer trazer uma questão? Hoje eu entrei assim até A, a sua conexão tá meio fraca, Catarina, então tá interrompendo a sua fala. Você quer sair e entrar de novo? vou tentar. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G, no 3G? Tô no Wi-Fi. É que Às aqui vezes o onde eu Wi-Fi. tô é, Ah, a- é ruim mesmo, que eu tô no meu quarto e é ruim a e conexão. você tá no Rio de Janeiro? Isso, Maricá. Aham, é conterrânea minha. Eu percebi pelo Ah, sotaque. é. Catarina, Mas você tem quer sido trazer uma ótimo. questão do nosso assunto hoje? Então, eu quero, na próxima vez eu quero comentar assim. Hoje foi mesmo para ouvir, para poder me conectar com vocês, porque antes eu só assistia e Certo. não tinha entrado, né? Mas agora Aham. eu vou participar sempre. Então tá bom. Seja muito bem-vinda mesmo. E Muito obrigada. quanto à sua cirurgia, só um recadinho assim, né? Um toquezinho para ajudar. Agradecer pela cirurgia, agradecer pelo seu estado de saúde e vibrar nesse agradecimento para ajudar na sua Tá bom. recuperação. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Então, eu vou sortear uma carta. Participa hoje à noite. Hoje à noite eu vou falar das crenças limitantes. Tá? Eu, Ótimo. eu vou então. Catarina, eu posso sair aqui de você? Pode, Ó, o pode Maurício sim. dando bem-vinda, Catarina. Ó, que legal. Obrigada, Bem-vinda. obrigada.
Que bacana. Tá, então, Catarina, te aguardo hoje à noite. Pode ser? Sim, com Então tá certeza. bom. Ó, um beijo gigante. Eu vou tirar aqui você, tá bom? Muito Boa obrigada, muito recuperação. obrigada. Tá ok, obrigada. Tchau. Tchau. Que legal. Que bacana. Boa recuperação para Catarina, né? Vamos vibrar. Vamos então sortear a nossa cartinha sistêmica de hoje. Vamos ver quem é que pula aqui para dar um recadinho para gente e a gente encerrar então o nosso café de hoje, que eu acho que é o 28º. Que coisa, né? Daqui a pouco a gente está em um ano com o café, porque é muito rápido, né? Ah, na semana de 14, do dia 15, dia 14 eu vou fazer. Não vai dar para ter o café com terapia, porque eu vou estar aqui botando tudo dentro do caminhão da mudança. E na terça-feira eu vou fazer essa live. Acho que eu vou fazer. Acho que não vai dar para acontecer, porque eu vou estar fazendo a viagem para Brasília de madrugada. Vamos ver aqui. Pronto. A carta de hoje é: agora eu sigo em direção ao futuro. Fica esse recado para a gente então. Vamos seguir em direção ao futuro e que ele seja assim, ó, repleto de coisas boas e agradecer também as coisas que nos parecem ruins, porque essas coisas que nos acometem, né, sejam doenças ou sei lá, umas coisas que nos travam assim às vezes o nosso caminhar. Olha para aquilo sempre e agradece, porque era importante que você estivesse passando por aquilo ou por isso nesse momento, tá bom? E deixar aqui o parabéns do aniversário do filho da Paty Tedesco. O filho mais velho dela está completando anos hoje. Então, parabéns, gratidão, a presença de todos e de todas aqui em mais um Café com Terapia. Até mais tarde à noite. Tchau, tchau.